vai ver na mídia falada, escrita, televisada, você não vai ver nas grandes empresas, não vai ver na Câmara, no Senado, na Marinha, na Aeronáutica, no Ministério Público, na Magistratura, você não vai ver no Ministério das Relações Exteriores, nós temos 2 diplomatas negros de quase 1.500, e você não vai ver nem no bancos escolares na qualidade de aluno e nem no banco escolar na qualidade de professor. Só para complementar esse número, a Universidade de São Paulo, que é a maior universidade da América Latina, possui 5.400 professores, né? 4 deles são negros. Então, como é que se explica isso no terceiro milênio, num país moldado nos fundamentos republicanos e nos princípios democráticos? Essa é a grande questão. Então, mas a pergunta centrada, voltando à pergunta inicial, quer dizer, qual é a dificuldade que o negro tem para ter acesso às universidades? É porque ele não tem condição financeira de frequentar as melhores escolas, porque é o que tudo indica, pelo menos nas universidades públicas, quem tem acesso a elas são aqueles que tiveram uma melhor educação básica, não é? Qual é a dificuldade que o negro tem para ter acesso a essas vagas nas escolas públicas? Trazendo um pouco, eu sei que a questão é um pouco mais ampla, mas trazendo para o debate de hoje, que é a questão das cotas para negros nas universidades. A dificuldade é porque ele não teve acesso a essa educação de melhor qualidade e, consequentemente, ele não tem acesso às universidades públicas, ou a questão, como o senhor está dizendo, é mais ampla, as cotas, ao invés de permitir que os negros tenham acesso se ele não tem acesso a uma educação básica de qualidade, ele vai ter ao menos possibilidade de entrar nas universidades públicas através das cotas. Essa é a questão que eu gostaria de entender, quer dizer, qual é a dificuldade que o negro tem para ter acesso às universidades públicas? Mas a dificuldade é em cima desse tripé que é o centro, é o fundamento, é estruturante. Nós estamos dizendo que o nosso país foi construído e hoje está posto sobre uma hierarquia racial. Mas em que medida as universidades vão permitir essa igualdade? É isso que eu acho que eu gostaria de entender. Olha, se nós temos uma divisão racial no país em que branco está de um lado, o negro está do outro, significa que nesses espaços em que os brancos estão presentes, o negro não entra. E não entra na universidade, e não entra na universidade pública, porque a universidade pública é um desses espaços de prestígio em que só alguns podem frequentar. E esses alguns podem frequentar por quê? Porque, primeiro, ele não faz parte daquela grande massa que está na franja, na periferia social, que não tem condições financeiras, ele não faz parte daquele grupo que tem bens culturais para se preparar para estar num espaço de prestígio dessa natureza, e ele não faz parte de uma rede, entendeu, social que permite que as pessoas cheguem em determinado espaço e avancem para o outro. E quando se discute cotas na universidade, a bem da verdade, a discussão nunca foi cotas na universidade. A discussão central é ação afirmativa. E ação afirmativa para quê? Para que esses 50% de brasileiros que estão para o lado de fora possam também estar para o lado de dentro. E o acesso na universidade pública é um dado, até porque você sabe, o doutor Alexandre sabe, os nossos telespectadores sabem, a universidade pública do nosso país responde tão somente por 20% das vagas no ensino superior. 80% das vagas no ensino superior são disponibilizadas pela universidade privada. Tá certo. Então, esses 20% não significa grande coisa do ponto de vista numérico. Colocada essa questão, e aí eu vou estar, como eu disse ao senhor desde o início, a questão é sempre provocar para permitir a reflexão. Eu fico pensando, e eu vou perguntar ao doutor Alexandre, trazendo a questão mais para um campo jurídico, se eu parto do pressuposto, não foi essa a colocação do Zé, eu estou traçando a pergunta para que a gente possa promover a discussão. Partindo do pressuposto de que o problema maior para o negro ter acesso às universidades seja, sobretudo, a falta de condições até financeiras de frequentar as melhores escolas e, consequentemente, ter acesso às universidades públicas, o problema aí não estaria relacionado mais à questão financeira e, portanto, a cota seria mais justa do ponto de vista social, se permitisse que levasse em conta se o aluno veio de uma escola pública, se ele tem uma família estruturada, se a família tem condições, do que distingui-la a partir da cor da pele, o doutor Alexandre, fazendo uma provocação, viu, Zé? É uma provocação para promover mas a discussão. É produtiva e positiva, importante. Veja bem, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite, voltar a esta casa para mim é uma alegria,
O tema é muito relevante, um tema que tem a ver com o futuro da nação, né? Juridicamente, nos termos jurídicos do que está sendo proposto... Que é a questão do princípio da isonomia, né? Eu não vejo que há a questão das cotas não fere a Constituição no que tange ao princípio da isonomia, né? Até porque se trata os desiguais desigualmente, entendeu? Os mais iguais, iguais, né? Uhum. Então, eu não vejo que há, né, nessa questão que se fira a Constituição. Mas eu acho que o critério do vestibular, ele é objetivo, né? Agora, a questão da cota, ela passa a ser um pouco subjetiva, porque se você reserva uma cota, quem são as pessoas que vão se utilizar dessas cotas? Qual o critério para se distribuir as pessoas que vão utilizar essa cota? Tendo essa questão sanada, do ponto de vista jurídico, do escopo jurídico, não há problema nenhum, né? Então, esse é o aspecto jurídico. Agora, o aspecto social, aí como disse muito bem o reitor, né, realmente a população negra, ela faz parte de 50% da população e ela não tem acesso. Eu, como advogado, eu estou desde 2002 advogando, eu nunca vi um juiz negro, né, em primeira instância. Então, é de se perguntar, por que não se tem um juiz negro, né, na primeira instância? Então, esse tema ele é relevante para isso, para que a gente possa chegar aqui num consenso e partir assim, para uma opinião geral aqui dos debatentes. A questão é justamente essa, levantar a discussão para que se reflita sobre outros aspectos da sociedade, que não só a questão das cotas está sendo levantada aqui justamente para que a gente perceba determinadas desigualdades em pontos. Um deles o doutor Alexandre acabou de destacar, que é a questão da magistratura, não é? Pelo menos em primeira instância ele não conheceu um negro como juiz, que é uma questão relevante. A Maria de Batatais está na linha, é isso, Ana? Alô, Maria, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Maria? Tudo bem, parabéns pelo programa. Opa, obrigado. E eu acho muito interessante, e eu queria colocar o seguinte, que nesse país, se houvesse uma preocupação do governo com a educação de qualidade para todos os brasileiros, não seria necessário criar as cotas para os negros, porque eles são tão competentes quanto os brancos. Eu acho que eu vejo assim como uma discriminação do negro quando se cria as cotas. Eu acho que teria que garantir uma educação de qualidade para todos. Tá certo. A Maria de Batatais, essa é uma questão interessante, Maria, eu vou aproveitar o teu ponto de vista para levantá-la aqui com o Zé Vicente. As cotas não seriam, na essência, discriminatórias, o Zé? Porque quando eu fico... Bom, eu estou partindo sempre da hipótese. Lógico. O cidadão disputa um vestibular. Eu tenho lá colegas, sei lá, numa sala absolutamente heterogênea. Eu não posso criar dentro da própria sala um ar de discriminação quando aquele que nós sabemos as universidades públicas são extremamente disputadas. Esses cursos de medicina aí tem 150 candidatos por vaga, o que é um absurdo. Esse vestibular FUVEST, que vai ser modificado, não sei nem se já foi, é extremamente concorrido. Eu não corro risco de, em sala de aula, esses jovens de 18, 19 anos, ficarem olhando um para os outros com um ar de deboche ou de discriminação. Ah, fulano entrou porque foi beneficiado aí com as cotas, ou eu, sei lá, vou me candidatar a um vestibular, eu vou me beneficiar da minha afrodescendência para levar uma certa vantagem em relação a um outro candidato que está disputando essa vaga. Não teria, na essência, algo de discriminatório nessas cotas, Zé? Olha, o doutor Alexandre frisou com muita propriedade. A discriminação, do ponto de vista social ou do ponto de vista legal, é um dado da gestão, é um dado da administração, é um dado da organização social. A isonomia pressupõe, devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de formas desiguais. Para quê? Para que se atinja um equilíbrio e, de fato, se trate com igualdade ambas as partes relacionadas. Isso é um dado. O segundo, o pressuposto
que se discute com bastante ênfase essa temática cotas é um pressuposto, a meu ver, equivocado. Imaginemos que nós colocássemos essa mesa de perna para cima.